Queridos, é motivo de celebração e de alegria quando nós nos recordamos do que Deus fez conosco em 2016. Como Deus tem feito ainda coisas graciosas e gloriosas no nosso meio. Mas é sempre bom lembrar que Deus faz isso apesar de nós. Assim também como nos salvou apesar de nós. Porque nós éramos inimigos de Deus, ainda que pensássemos que não éramos. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, ainda que aparentemente tivéssemos uma vida que funcionava em todas as áreas da existência, mas que espiritualmente estava morta. Isaías diz que um belo dia, na verdade, um triste dia, quando o rei Uzias havia morrido e o trono do reino do povo de Deus estava vazio, ele entrou no templo do Senhor e teve uma visão de Deus e de si mesmo, de como Deus era santo, puro, justo e glorioso, e de como ele era pecador e habitava no meio de um povo pecador, e se fosse para fazer um encontro de contas entre a justiça de Deus e o pecado do homem, certamente o homem, inclusive o profeta Isaías, não subsistiria na presença de Deus. Vamos ler o texto que narra esse momento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do templo se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de uma fumaça. Então dizia Isaías, contando essa história, que ele exclamou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Havia um rei morto, um trono vazio, mas Isaías viu um rei vivo e num trono alto e sublime, mostrando que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Ele é o Deus único, soberano e verdadeiro. A visão continua, e aí, quando Isaías tem aquela visão, a partir do verso 6, é dito que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Ou quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham a ele ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converter e seja salvo. Havia uma condição espiritual terrível no meio daquele povo, que outrora era o povo glorioso de Deus. Eles conseguiam conviver com o pecado e conviver com a presença de Deus, como se essas coisas não fossem incompatíveis. Esse texto nos mostra, irmãos, que Deus, quando se revela para nós e passamos a conhecer a luz da Escritura Sagrada, nós somos convencidos de que não somos dignos, de que tudo que celebramos hoje à noite, por exemplo, foi apesar de nós, do nosso pecado, da nossa fraqueza, que Ele nos resgatou e nos usa para a glória do Seu nome, para resgatar outros. E nesses instantes que nós estamos nos preparando para ouvir a voz de Deus, além do espírito de celebração e de louvor, eu lhes convido a refletirem sobre essa parte, apesar de mim, que eu estou falando.
para que ela não seja tão apesar de mim assim, para que possamos crescer na santidade de Deus, tratando o pecado como pecado, pedindo perdão, arrependidos por aquilo que não pode conviver conosco e o nosso Deus. É assim que o povo de Deus cresce na santidade do Senhor, e é assim que nós somos transformados pelo Evangelho, nos arrependendo dos nossos pecados, confessando-os a Cristo e confiando na graça de Deus e no poder de Deus na nossa vida. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e peça a Deus nesse momento que a bênção de Deus lhe traga convicção do que você precisa mudar, do que você precisa confessar a Deus, do que você não tem forças para mudar e depende do perdão e da graça de Deus restauradora, da aplicação da obra de Cristo sendo lembrada continuamente na sua vida pelo Espírito Santo, para que você possa ouvir a palavra de Deus em instantes com o coração purificado pelo sangue maravilhoso e purificador de Cristo. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa na presença do nosso Deus. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos nesse momento colocar a nossa vida nas Tuas mãos, alegres e celebrando aquilo que o Senhor tem feito em nós, mas lembrando, Pai, de que a nossa vida precisa de uma transformação contínua, que começa quando nós somos lembrados pela Tua palavra de que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Quer tenhamos cometido esses pecados por palavras, pensamentos ou atitudes, perdoa-nos, ó Pai. Até mesmo das omissões de não fazer aquilo que temos dever de fazer. Ó Deus, e que isso não se torne apenas um ritual em algum momento do culto ou em algum momento da nossa vida. Pelo contrário, Pai, que nós possamos viver de fato em santidade diante de Ti, buscando a Tua graça para transformar a nossa vida. E é assim que nós te oramos, que aconteça agora, permitindo que o nosso coração, pela obra de Cristo e pelos méritos de Cristo, seja purificado e o nosso pecado perdoado, para que possamos estar diante do Senhor, que é santo, santo e santo, e diante de quem toda a terra está cheia da sua glória. É a Ti, ó Pai, que nós direcionamos essa oração, porque só Tu és Deus perdoador, e é isso que nós te pedimos agora, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nesses domingos de dezembro nós temos falado sobre uma só história. A gente pensa que a Bíblia, que tem 66 livros e inúmeras histórias, contam histórias diferentes. A história de Davi e Golias, a história da travessia do Mar Vermelho, a história de como Paulo foi preso e salvo e liberto da prisão miraculosamente. Na verdade, quando somos crianças, nós até aprendemos algumas dessas histórias. E talvez por conta desse hábito de escola bíblica infantil, de aprender histórias, nós achamos que as histórias da Bíblia são histórias. Mas, na verdade, as histórias da Bíblia são capítulos, episódios de uma só história. A história da salvação, que começa quando Deus cria todas as coisas e a nós como imagem e semelhança dele. E mesmo quando caímos em pecado na pessoa dos nossos pais, Adão e Eva, a história continua porque uma esperança é vislumbrada, quando é dito que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, fazendo uma alusão futura, bem futura, à volta de Jesus Cristo, ou melhor, à vinda de Jesus Cristo para a salvação. E por vários séculos e milênios, durante todo o Antigo Testamento, Deus escolhe um povo para que essa história seja preservada, neste povo, essa história seja aplicada, a salvação chegue a Abraão e aos seus descendentes, e possa deles se espalhar para todas as nações, de modo que todos aqueles que abençoarem Abraão e os seus descendentes serão abençoados, e aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. Nesses domingos de dezembro, nós temos visto que, em dado momento, essa história que é contada com muitas narrativas, com muitos narradores, profetas, reis, sacerdotes, com muitos episódios maravilhosos, épicos, heróicos, de repente se cala.
e um grande silêncio de 400 anos toma a terra. A história está acontecendo, mas parece que a grande história parou no tempo e no espaço. Mas, de fato, não é isso que acontece. Como vimos no primeiro domingo deste mês, Deus se cala, mas a história continua. Porque no silêncio de Deus, Deus está falando. E vimos isso no primeiro domingo do mês de dezembro. Deus falando no seu silêncio. Domingo passado, vimos que em dado momento, rompeu uma voz de todo aquele silêncio depois de 400 anos. Era uma voz que clamava no deserto e que dizia: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Esta mesma voz foi ouvida por uma jovem chamada Maria, a quem foi anunciado o nascimento do Salvador. Vimos então que o silêncio foi substituído por um anúncio, por uma anunciação, dizendo que do ventre daquela mulher Deus geraria o seu ente sagrado, o seu filho, que viria para a salvação, porque o seu nome é Jesus, o Deus que salva. Maria guardou todas essas coisas e, como vimos, Jesus se desenvolveu e virou homem, e como homem começou a sua missão. E a sua missão tinha um destino, tinha um limite, tinha um alvo. Jesus nasce para a cruz. Não é a manjedoura o símbolo maior da vida de Jesus, é a cruz. Porque é na cruz que a obra de Deus se completa. Aquilo que tinha sido criado por toda a história, contando-se uma só história, que tinha sido silenciada, que depois foi anunciada pelos anjos e por João Batista, e que se tornara concreta no nascimento de Jesus, agora estava indo para o final, e o final desta missão. Missão essa que começa quando ele se torna gente, quando ele se encarna. Esse é o terceiro domingo do mês de dezembro, no qual nós iremos falar de um episódio a mais dessa história, que é o episódio da encarnação. Eu lhe convido, portanto, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, onde nós vamos ver essa história contada por um homem que andou com Jesus como seu apóstolo, foi um dos 4 primeiros apóstolos e discípulos de Jesus, era pescador, mas Deus o ungiu e o iluminou, inspirando a sua vida para que ele fosse um narrador, um evangelista. No Evangelho de João, capítulo 1, João começa a história a ser contada lá na eternidade, quando ele diz assim em João 1:1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. E o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, o Verbo encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ler juntos esse verso 14?
diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Queridos, quando a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne, talvez ali estava o ápice, ou pelo menos o capítulo anterior ao ápice dessa história, que é uma só história. Certamente o ápice é a cruz, porque ele nasce para a cruz. Mas certamente sem o nascimento não haveria cruz, por óbvio. E é justamente nessa história que toda a trama que vai sendo construída por todo o tempo de Deus falando ao povo, como diz Hebreus, de muitas maneiras aos nossos pais, neste momento ele resolve fazer o seu mais importante discurso, que não é um discurso de palavras, é um discurso encarnado, é um discurso concreto, tangível, que pode ser tocado, como diz o próprio apóstolo João na sua carta, aquilo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram. É disso que nós estamos falando quando falamos do Verbo de Deus que se fez carne. Esse João ouviu, num dia exato, com o seu irmão, a palavra que se fez carne, o Filho de Deus, dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse João viu muitos milagres daquela palavra feita gente, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que deixa a sua glória, sem abrir mão de nenhum dos seus atributos, poder, mas no estado de humilhação se esvazia completamente, e como homem começa o capítulo final dessa história. Essa história que fala de silêncio, de anunciação, agora não era nem silêncio nem palavra, era carne. Era concreto, não era uma aparência de concreto, não era uma sugestão de concreto, era concreto. Suas palavras eram ouvidas, seu corpo limitado ao corpo humano, que tinha fome, sede, sono e cansava, dele também emanava glória, porque a glória de Deus, como diz o texto, estava justamente naquilo que esta palavra concreta falava e praticava, a ponto das multidões se maravilharem com ele, porque ele não ensinava como os religiosos, que tinham muita palavra, mas não tinham a concretude da palavra, porque jamais poderiam ter. O texto diz que Jesus veio com um propósito muito claro, é que a luz acerca da qual João Batista havia anunciado, que era o próprio Jesus, nesse evangelho ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem anda após mim jamais cairá em trevas. Essa luz que se fazia agora carne, espalharia a luz no meio das trevas, para que todos os homens pudessem ver a glória de Deus. A glória que um dia estava posta em Adão e Eva, mas que com a queda caiu, daí porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta glória é restaurada na pessoa concreta de Jesus encarnada naquele momento, para que ficasse claro qual era o propósito de Deus, é que a luz pudesse resplandecer a todo, o mundo inteiro pudesse ver a sua glória. Diz o verso 7, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E por isso o Verbo estava no mundo. Mas apesar disso, o mundo que havia sido feito por intermédio dele, no verso 10 você pode ver, no entanto, não o conheceu. Diz aí, o mundo não o conheceu. E mesmo o seu povo, os judeus, a quem lhes foi dado o privilégio de conhecer primeiro essas verdades, de ouvir primeiro essa história, de receber a aliança, a lei e o pacto, mesmo eles, diz o texto, que veio para o que era seu, eles, mas os seus não o receberam. E então aquilo que era para todo mundo, para que todo mundo visse a glória de Deus, e especificamente o seu povo pudesse reconhecer em Jesus a concretização de todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó e ao povo de Deus, de repente,
tudo se fecha. E agora é o homem que silencia diante de Deus. É o homem que se cala, se fecha e escapa, ou tenta escapar de Deus. Diferentemente daquele silêncio de Deus para com o homem, agora nós temos um silêncio do homem para com Deus. Um fechamento completo de coração. Diz o texto que o mundo não o conheceu, os seus não o receberam. Mas então, a partir do verso 12, o mistério da encarnação começa a se abrir, começa a se mostrar e revelar-se para nós, para que nós entendamos o que é realmente o verbo se fazer carne e habitar entre nós. Diz o verso 12 que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, ou como diz nessa versão, de serem feitos filhos de Deus, mediante um critério, a saber, os que creem no seu nome. Começamos a entender que a encarnação é um convite de Deus para que homens e mulheres como você e eu possamos fazer parte desta história. Na verdade, estávamos escalados para isso antes da fundação do mundo, pelos eternos decretos de Deus que nós não conhecíamos e nem conseguimos entender. Por que nós e não outros? Por que você e não outros tantos? Estávamos escalados pelo grande diretor dessa história, que é o Senhor que dirige todas as coisas. Mas agora começa o convite para você participar dessa grande história, para que eu participe dessa grande história. Já não são mais aqueles judeus que nasceram da carne e da vontade do homem como judeus, que eram descendentes, como nós somos descendentes de brasileiros e de outros povos, etnias e raças, que não são apenas judeus porque têm pai judeu, mãe judia, e fazem parte de uma tradição cultural e histórica de judeus. Já não eram também restritos esses convites para fazer parte dessa grande história àqueles que conheciam parte dessa história, que eram os próprios judeus, mas mesmo pagãos, que adoravam sol, lua e estrelas, pensando eles que eram Deus, tão grande era essa magnitude da criação, esses também foram convidados. Dos judeus e dos pagãos, dos gentios e dos gregos, daqueles que eram povo e daqueles que não eram povo, Deus envia seu Filho, diz o texto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou no texto, para que todo aquele que crê, ou aquele que o receber, dê e receba o poder de ser feito filho de Deus, desde que creia no seu santo nome. Esse ato dessa grande história é um ato de um convite específico. Não um convite geral, daquele tipo que a gente joga folhetos e quem quiser que pegue, mas um convite direcionado, com nome e sobrenome, com tempo e ocasião oportuna, exatamente aquele momento em que você se lembra, em que Deus disse, é para você o convite, e você não pôde resistir, e você não pôde dizer não, porque a graça de Deus é irresistível, e a eleição de Deus é incondicional, não depende de quem corre, nem de quem quer, depende do Senhor convidar e chamar. E Deus chamou todos aqueles para terem o poder de, tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, se tornarem agora filhos de Deus. Sim, porque nem todos aqueles que são criados por Deus se tornam filhos de Deus por boas obras. Na verdade, nenhum deles. Visto que por boas obras ninguém consegue agradar a este Deus que é tão santo, tão puro e tão justo, que nada do que o homem fizer pode impressioná-lo ou atender os seus critérios. Essa história da encarnação é a história de um convite para se tornar, porque não se é. E para que fique claro que você está sendo convidado, é preciso que você compreenda que você não é. É preciso que, ao oferecer a água da vida, eu e você tenhamos a certeza de que somos sedentos dessa água e da vida. Que, ao oferecer vida, Deus está dizendo implicitamente que estamos mortos em nossos delitos e pecados. Cai por terra, portanto, toda pretensão humana. A história do Natal não é uma história de inclusivismo.
A história do Natal é a história de uma confrontação e de um convite daqueles que não poderiam jamais ser, mas se tornam por conta do convite gracioso de Deus na pessoa de Jesus. E esse convite não é mandado pelo correio, nem pelo motoboy, esse convite é trazido na própria mão, na própria carne, no próprio olhar, nas próprias palavras, nos próprios gestos de ninguém mais, de ninguém menos do que o próprio Filho de Deus. É entrega personalizada ao portador, assim como só convites muito especiais são feitos. E quando este convite é crido, é aceito e é recebido, fica claro que o Verbo se fez carne, não apenas porque veio há 2000 anos atrás, mas porque o Verbo se faz carne naquele que o encontra, naquele que o recebe, naquele que escolhe, o que ele escolhe. É por isso que aquela música antiga que, vez por outra, eu cito, especialmente nessa época de Natal, novamente me vem à mente. Quando diz assim, no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que ele nasce na gente também. Porque lembrar que Jesus nasceu em Belém é saber que o Verbo se fez carne. Mas lembrar que ele nasce na vida da gente também é ter certeza de que ele nasceu em nós. Em dado tempo e em dado momento, em dado tempo da nossa história, em dado lugar da nossa história, ele se fez carne em nós. É quando a encarnação é aplicada pelo Espírito Santo e nós dizemos de uma maneira mais cândida e suave, Jesus habita em mim. Jesus entrou na minha vida. Jesus nasceu em mim, para usar uma linguagem ainda mais figurada. E quando isso acontece, da mesma maneira como João e todos os homens daquelas épocas viram a glória de Deus, porque o texto diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, nós também vemos em nós a glória de Deus, porque habita em nós Jesus Cristo. Agora, caminhando de frente para trás, se não vemos a glória, talvez seja porque Jesus apenas nasceu em Belém há 2000 anos atrás, mas não nasceu ainda em você também. Quando o texto diz, no verso 14, que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, nós encontramos aqui mais dois aspectos dessa encarnação. O primeiro, o teor da mensagem que a encarnação traz. Vimos que o portador da encarnação é o próprio Deus, que traz um convite personalizado. Mas a encarnação também é uma mensagem, boas novas, evangelho, uma grande novidade, que se resume nessa pequena expressão do meio do versículo 14, quando diz que o Verbo, tendo se feito carne e habitado entre nós, nós vimos que ele era cheio de graça e verdade. Aqui há uma expressão muito rica, sabe, irmãos? A mensagem do evangelho nos livra de toda mentira, nos livra de todo engano, nos livra de toda falsidade. E não pense que eu estou falando daqueles relacionamentos horizontais em que a mentira, o engano e a falsidade certamente são indesejáveis. Eu estou falando da pior das mentiras, do pior dos enganos, da pior das falsidades, que não tem a ver com aqueles que são semelhantes a mim, mas tem a ver com o meu Criador. É quando eu vivo o auto-engano de que eu sou bom, de que eu mereço. É quando eu vivo o auto-engano de que Deus me deve algo. É quando eu vivo o auto-engano de que o mundo precisa girar ao meu redor porque eu mereço ser feliz. E todos, inclusive Deus, devem se curvar aos meus caprichos para que eu seja feliz. Esse auto-engano afasta o homem do Criador,
Porque não foi o Criador feito para o homem, foi o homem feito para o Criador e para o louvor da sua glória. Foi o pecado que torceu e tirou de nós as lentes corretas e colocou em nós lentes falsas, para que vejamos Deus de modo diferente do que Ele precisa ser visto, e principalmente para que vejamos a nós mesmos de modo diferente do que nós precisamos ver. Daí porque este mundo tão cheio de vaidades, egoísmos e ambições se digladia entre si, mas principalmente é inimigo de Deus, assim como todos que são criados à imagem e semelhança de Deus, para serem amigos de Deus, todos os que pecaram, dentre os quais nenhum ser humano é excluído, se torna inimigo de Deus, porque não consegue ter a verdade dos fatos. Pelo contrário, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que os homens são condenáveis aos olhos de Deus, porque detém a verdade, segura a verdade, sufoca a verdade, esconde a verdade, pela própria injustiça, para não verem o que a verdade diz sobre Deus e o que a verdade diz sobre eles mesmos. É aquele tipo de pessoa que é cega porque quer ser cega, e o pior cego é aquele que, sendo cego, não quer ver. E é isso que acontece quando o homem não conhece a Deus. Mas diz que o texto, apesar disso, diz o texto que, apesar disso, essa mensagem do Evangelho também é uma mensagem cheia de graça. E é aqui que a graça é a solução de Deus para aquilo que eu não consigo solucionar. Esse dom imerecido, esse favor imerecido, esse presente que nós não merecemos. Isso que Deus nos dá, sem que nós tenhamos qualquer mérito, que Deus ofereceu, por amor a nós. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, enquanto estávamos estudando sobre o mistério da encarnação, como Jesus pode ser 100% Deus e 100% homem, alguém perguntou, e na cruz? Como Deus pode separar-se de si mesmo? Como pôde Jesus dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Se Ele era Deus e o Pai também era Deus, e naquele momento eles estavam aparentemente inimigos um do outro, a ponto do filho dizer, Deus, tu me desamparaste, que injustiça é essa sobre mim? Essa última frase certamente ele não disse, mas é exatamente o que muitos deduzem dessa frase. Como um Deus tão amoroso, que é Deus santo, justo e bom, entrega o seu filho, se não for por injustiça, para morrer por aqueles que nada merecem? Na verdade, a leitura que nós fazemos é o contrário. Está aí a maior prova de um amor gracioso de um Deus que dá as costas para o seu próprio filho para ficar de frente para cada um de nós pecadores. Que abandona o seu próprio filho no Calvário para não nos abandonar no pecado, mas pelo contrário, nos resgatar das trevas para a luz, nos libertar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso ele faz por amor, porque diz a sua palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu graciosamente, não cobrou e não pede contrapartida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A encarnação é uma mensagem gloriosa de um amor concreto, que não é blá, 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 nem mimimi, nem conversinha de ponta de esquina. Deus levou a sério a anunciação. E quando ele disse, Maria, dentro do teu ventre eu vou gerar um ente santo, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, ali Deus estava prometendo algo que ao longo da história e até a cruz, ele cumpriu na pessoa de Jesus. Amor concreto, encarnação que não é só conversa fiada, é ato concreto de amor, e que revela graça e verdade. Verdade para que sejamos esclarecidos e não vivamos no auto-engano da justiça própria. E graça para que, uma vez convencidos dessa visão correta de que não merecemos, recebamos a graça de Deus, o favor de Deus para conosco. Isso ele faz na pessoa de Jesus. Mas nesse texto também há algo maravilhoso. É quando ele também diz que esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é o portador da mensagem e a própria mensagem,
também revela o propósito maior de Deus para cada ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e especialmente para aqueles que o receberam, que é o resgate da glória de Deus na vida desse ser humano, porque diz que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos parar um pouquinho e entender isso. Em que aquele filho de carpinteiro, com as mãos calejadas, certamente a pele escurecida pelo sol daquela região, um homem comum, que parecia com os demais do ponto de vista físico, sem nenhum tipo de lirismo daqueles que a gente vê nos quadros renascentistas de um Jesus loiro, de olhos azuis e com feições finas. Mas um judeu, com nariz pontiagudo, protuberante, maxilar grosseiro, mãos calejadas. O que havia de glória naquele homem? Se ele tinha fome como os demais, sono como os demais, cansaço como os demais, se ele tinha sido tão perseguido e injustiçado e aparentemente nada fazia contra os seus opositores e foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, caminhando para a cruz, e lá se deixou ser crucificado, onde está a glória do unigênito do Pai? Em toda essa história da encarnação. Os teólogos dizem que quando Jesus se faz carne, ele deixa o seu estado de glória e entra no estado de humilhação. Aquilo que se chama kenosis, um autoesvaziamento. Ele não apenas está brincando de ser gente, ele é gente. Com todas as limitações, porém, sem pecado. Mas é gente. Não é uma aparência de gente, é gente. Em que está a glória de Deus? Queridos, a glória de Deus está no propósito maravilhoso que havia naquela história que está sendo contada na encarnação. Existem inúmeras histórias de deuses que aparecem entre os homens. As histórias modernas desses deuses normalmente substituem Deus por alienígenas. E uma delas talvez seja a mais conhecida, ET, o extraterrestre. E é curioso que todas essas histórias de supostas visitações de seres superiores e seres divinos, de deuses ao homem, são histórias em que o ser que visita aparenta ser humano, mas não é humano. O ser que visita não consegue se encarnar e viver como homem e ter um propósito maior do que simplesmente dominar o planeta na maioria das histórias. Alguns dizem que a visão secularista do mundo transformou a história da encarnação em produção hollywoodiana, para dar uma aparência de que existe uma esperança de fora para dentro, de que a solução não está em nós, humanos, mas virá de fora. Ou então a nossa própria destruição. Mas aqui a gente tem uma história de uma encarnação que tem um elemento completamente diferente. É o Deus que verdadeiramente é Deus, se tornando um verdadeiramente homem. E a sua glória está nas suas palavras, que são diferentes de todas as outras palavras proferidas no universo. Como alguém já disse, ninguém jamais falou como este homem. E quem disse isso foi o capitão da guarda, enquanto ele estava na cruz. E pedia perdão ao Pai por aqueles algozes que o matavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. São seus milagres gloriosos, que dominam da natureza aos elementos, dos demônios e espíritos malignos às enfermidades do corpo e da alma. A glória de Deus está revelada em tudo o que Jesus é e em tudo o que Jesus fez. Diz que eles viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o único do Pai. Havia uma singularidade em Jesus. A história do Natal é a história de Jesus de maneira singular, como nenhum outro profeta no Antigo Testamento, como nenhum outro ser em qualquer momento da história.
fazendo aquilo que só Deus pode fazer, resgatar a glória no ser humano. Quando a gente fala de glória, eu não sei se a gente hoje confunde glória com fama ou com prestígio. Talvez nos dias de hoje, no mundo das subcelebridades, alguém glorioso é alguém cheio de prestígio ou famoso. Mas o sentido da palavra glória é o sentido da palavra propósito, sentido de existir. Quando diz que vimos a sua glória, glória como dirigente do Pai, basicamente João está dizendo assim, e aí quando o vimos, conseguimos entender a existência, o sentido, o propósito de toda essa grande história que está sendo contada ao longo do tempo. Jesus é a síntese perfeita de toda a história da salvação. Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz que nele reside toda a plenitude da divindade, que ele é a expressão exata do ser de Deus, que nele reside todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento, que ele é o Deus glorioso, feito carne. E quando nós entendemos isso, e agora eu lhe convido, aí ao final deste capítulo, nós entendemos que essa história da encarnação não para em Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 20 e deixá-la aberta, você vai entender o que eu quero lhe dizer. É que o Evangelho de João começa falando da glória, da missão da encarnação de Jesus Cristo, que era se fazer presente, que era trazer como portador o Evangelho, que era encarnar a mensagem e que era demonstrar a glória de Deus. Quando chega no final do Evangelho de João, o próprio Jesus, a essa altura, já ressuscitado, veja, a obra dele já tinha acabado, ele já tinha aberto os braços no Calvário e dito, está consumado, não há nada mais a ser feito, tudo o que eu vim para fazer, eu fiz, completei, acabou-se, eu fiz para o que eu vim fazer. Aí ele então, no capítulo 20 de João, ele se encontra ao cair da tarde, verso 19, daquele primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, diz que ao cair daquele dia, as portas da casa onde estavam os discípulos estavam trancadas, e a razão é porque eles estavam com medo dos judeus, porque há poucos dias atrás, eles tinham crucificado o próprio Senhor. O que fariam, pensariam os judeus, com os próprios discípulos dele? E então diz o texto, nesse verso 19, que veio Jesus e pôs-se no meio dele, com as portas trancadas, já não era limitado no corpo, embora tivesse um corpo glorioso. Veio, pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Era a solução de Jesus para o medo dos discípulos. Ao invés de medo, paz. Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, onde o seu lado havia sido furado por aquela lança do soldado, e as mãos onde os pregos tinham sido fixados na cruz. E então eles se alegraram, os discípulos, ao verem o Senhor. E ele lhes disse outra vez, paz seja convosco. E a história podia acabar aqui. Mas veja a última frase desse versículo. Aqui está projetada aí na sua frente. Como é que Jesus termina esse versículo? Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A quem ele estava falando isso? Aos seus discípulos. Do que ele estava falando? De uma missão. Que missão e como essa missão seria cumprida?
fazer exatamente aquilo que ele fez, trazer boas novas ou evangelizar. Mas apenas falando? Não, se encarnando. Como o próprio Jesus, mas não no sentido expiatório, porque nós não morremos pelos outros, a missão que era dele foi nos dada. E aí ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar, fazendo discípulos, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E como nós fazemos isso? Nós fazendo como Jesus fez. Fazendo como Jesus fez. Sendo nós mesmos os portadores da mensagem. Sendo a mensagem de graça e de verdade. E sendo nós mesmos, aqui na terra, os pequenos cristos que propagam, proclamam e testemunham da salvação em Jesus Cristo, como discípulos e testemunhas dele. A encarnação não é uma história bonita que a gente conta lembrando o passado. A encarnação é uma história presentificada. Quando nós olhamos para esse texto e outros tantos e lembramos do nascimento de Jesus e da vinda de Jesus, e essa lembrança quase que bate no nosso rosto dizendo: é esta a sua missão. Quem crê na encarnação não cruza os braços e fica deitado em berço esplêndido, apenas esperando a hora de morrer e ser levado aos céus. Quem crê na encarnação e é salvo e transformado em filho de Deus, se torna um discípulo, aquele que caminha com Jesus, mas também um apóstolo, no sentido mais genérico do termo, aquele que é enviado por Deus. E crer na encarnação como um artigo de fé, e propagá-lo e celebrar a cada Natal, é só parte da história. O Natal é o trampolim espiritual que nos leva para uma vida missional, onde o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, no trabalho, na vizinhança, no meio familiar, em qualquer momento, por meio da minha profissão, do meu tempo, do meu talento, do meu tesouro, nas oportunidades que há e que são abertas, naquelas que eu provoco, de manhã, à tarde, noite, em qualquer momento, Deus abre portas para que eu, como Jesus, não no sentido salvífico, mas como transmissor da sua mensagem, eu possa continuar dizendo: o Verbo se fez carne, sabia? E habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a glória que o mundo precisa ver para crer nessa mensagem é a glória de Deus na sua vida. Quando você encarna essa mensagem e a vive para que todos vejam que você é seguidor de Jesus. Celebrar a encarnação como uma grande história é se colocar nela, porque Deus colocou você nela. É assumir o papel que Deus deu a você nessa história. E nessa história, você tem um papel de continuar propagando a história da salvação. Que Deus abençoe sua vida para que nesses dias que antecedem a data que se convencionou celebrar a encarnação de Jesus, você não seja apenas um sujeitinho ou uma sujeitinha que se empaturra de peru, de panetone, ou de qualquer outra iguaria, que se abestalha com os dourados e vermelhos das cores natalinas e torna um inferno os corredores de shopping center. Alguém me disse hoje que a encarnação nos leva para Deus e não para o shopping. A encarnação nos leva para o Senhor e não para nós mesmos. E se nos leva para o Senhor, Ele nos diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vós. E é isso que se trata da encarnação.